Oi, queridos alunos. Vou gravar essa aula aqui para vocês de um assunto que a gente já começou a falar, esperando que a gente possa estar junto em breve, né? Então, a gente vai falar de posições cirúrgicas. Nós já havíamos começado a falar sobre isso, mas não chegamos a finalizar, então nós vamos terminar esse assunto. Então, o que é o posicionamento cirúrgico do paciente? Então, é a posição que a gente vai colocar ele logo após ele ser anestesiado, né? Porque a gente vai pensar que esse posicionamento vai dar um melhor acesso à área que vai ser operada, ao campo operatório, né? Então, o que é imprescindível que a gente observe? Se não está havendo nenhuma compressão de nenhum vaso, de nenhum órgão, então o paciente vai estar fixo à mesa, a gente já vai ver a mesa logo mais, ele vai estar fixo à mesa para que ele possa ser mobilizado, os órgãos serem mobilizados, serem cortados, serem abertos, né, com os afastadores, de forma que ele esteja fixo à mesa. Apesar dele ter mobilização, ele vai estar fixo à mesa, não vai ter risco dele ter queda, né, ou de nada, que nada possa acontecer, tá? Então, é imprescindível que ele esteja bem fixo, mas que não haja compressão de nenhum órgão, de nenhum vaso. A gente evita o contato do paciente, da pele do paciente com as placas metálicas. A gente vai falar de bisturi elétrico mais para frente e o quanto o paciente não pode estar encostado para que ele não leve uma descarga elétrica, para que ele não leve um choque, não corra uma queimadura, tá? A gente falou disso, né? De hiperextensão dos membros. A gente tem que tomar cuidado porque se o paciente ele está com os braços abertos, com as braçadeiras abertas e não está numa posição anatômica, isso vai passar um tempo, ele vai tendo compressão do nervo, ele vai sentir muita dor no pós-operatório nesse braço, né? E a fixação incorreta do paciente à mesa cirúrgica pode fazer com que haja mobilização, o paciente às vezes ele não está bem fixo, e isso vai atrapalhar o procedimento cirúrgico, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, e isso é responsabilidade do circulante de sala, né? A gente fala o quanto é importante um bom posicionamento, é claro que é responsabilidade de toda a equipe, mas faz parte da atribuição do circulante, certo? Vamos lá. Para posicionar o paciente, a gente tem que saber que tipo de cirurgia ele vai fazer, que técnica vai ser empregada e também saber que tipo de anestesia vai ser feita. Porque, por exemplo, vou fazer uma raquianestesia, eu sei que eu tenho que abordar a coluna, mas o paciente não vai estar inicialmente, ele não vai ficar em decúbito lateral ou sentado durante toda a cirurgia. Então, a gente posiciona inicialmente para anestesia e depois faz o posicionamento do paciente para a cirurgia que ele vai realizar, tá bom? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, o que é posicionar o paciente cirúrgico? A gente posiciona, né? Então, cada posição cirúrgica é de acordo com o que o cirurgião e o anestesista, que área eles vão precisar acessar, né? O cirurgião determina que área ele precisa ter acesso e o anestesista tem que ter uma área que ele possa ter acesso à via aérea do paciente, se o paciente for fazer uma anestesia em que ele precise da anestesia geral e de intubação, de um respirador, né? O resultado tem que ter segurança e acesso a todos os profissionais que vão estar envolvidos no campo operatório, tá? Então, a posição, a escolha da posição, ela é determinada pelo cirurgião, né? Porque ele precisa se ajustar, saber que área ele vai precisar acessar, né? E que área vai ser abordada, e também preciso saber do anestesista qual vai ser o procedimento anestésico e que área ele vai precisar acessar do paciente. Tá? O responsável pela colocação do paciente na posição da mesa cirúrgica é do circulante de sala, tá? Em alguns hospitais o anestesista ajuda, outros profissionais às vezes precisam fazer o auxílio do posicionamento do paciente e vão desempenhar essa tarefa, mas a responsabilidade é do circulante, né? Bora lá, vamos falar agora do que é importante no momento do posicionamento. A gente vai falar que a gente depende de 4 fatores principais. Primeiro, tipo de anestesia. Então, através inicialmente de saber que tipo de anestesia o paciente vai ser implementado, a gente vai posicioná-lo, tá? Alguns pacientes vão receber anestesia local, bloqueio, né? Que é uma anestesia regional. Vamos supor, ele sofreu uma fratura no braço, então eu vou fazer um bloqueio de plexo braquial.
Então, às vezes o paciente vai tomar só um remedinho para dormir e vai fazer anestesia nesse local. Então, esse local vai ter que estar, né, ser abordado inicialmente pelo anestesista, tá? Então, a gente fica prestando atenção às ordens que o anestesista vai dar inicialmente, tá? Então, tipo anestésico, a dor, a movimentação. Então, antes de colocar o paciente na maca cirúrgica, se ele chegar à sala com qualquer restrição de movimento, de dor, o anestesista às vezes pode fazer uma medicação antes mesmo de colocar esse paciente dentro da maca, né? Vamos supor, uma cirurgia de coluna, por exemplo. Os pacientes às vezes já vão chegar com muita dor e você não consegue colocar ele em decúbito dorsal. Então, às vezes, inicialmente sentado ou ainda deitado ou sentado na maca, né? Antes de transportá-lo para a maca cirúrgica, você já pode iniciar o procedimento, às vezes, tá? Local de operação. Então, dependendo do local que vai ser operado, o paciente vai ser reposicionado. Por exemplo, vou fazer uma cirurgia de coluna. Para acessar a coluna, o paciente tem que estar de barriga para baixo, né? Porque eu vou operar a coluna, ou em prona, que a gente vai falar mais para frente. Só que antes de iniciar o procedimento, eu não vou colocá-lo inicialmente de barriga para baixo ou em prona. E primeiro eu coloco em decúbito dorsal, ele vai ser anestesiado e depois de anestesiado, entubado, tudo correndo, né? A primeira parte da cirurgia, que é a anestesia acontecendo, aí sim nós vamos colocá-lo em decúbito ventral ou em prona ou de barriga para baixo, tá? Outra coisa, última, a idade e o tamanho do paciente. Às vezes crianças, bebês, eles são anestesiados no colo da circulante ou no colo da mãe, né? Antes de ser colocado na mesa cirúrgica, antes de ser fixado na mesa cirúrgica e colocado na posição em que ele precisa assumir para o procedimento, né? Então, a gente leva em consideração tudo isso para posicionar o paciente inicialmente, são fatores principais. E vamos falar de medidas de segurança, né? Porque assim, para uma boa posição, o paciente ele precisa ter o máximo de segurança tanto para o profissional quanto para o paciente, né? E o máximo de segurança inclui saber se o paciente está respirando bem. Então, para posicionar o paciente, os sinais vitais eles têm que estar sendo monitorados. Então, a gente coloca o paciente na maca cirúrgica e a gente já vai fazer o quê? Os sinais vitais, né? E para fim de induzir para a indução anestésica, tudo tem que estar sendo monitorado, tá? Circulação livre de membros, então você vai fixar o paciente, a gente vai ver mais para frente as fitas adesivas ou as faixas que a gente vai fixar o paciente à maca. A gente tem que fixar firme, tem que ser uma fixação forte, mas ela não pode garrotear, não pode impedir a circulação, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Às vezes, o paciente vai estar com a abraçadeira, com o braço preso, só que ele vai estar recebendo soro naquele braço. Então, a gente precisa garantir que aquilo vai estar ocorrendo de uma forma correta, né? Que o soro vai estar pérvio, que não vai estar garroteado, não vai estar muito apertado nem nada. E a gente precisa garantir também que a gente não exerça pressão sobre qualquer nervo, né? Então, vamos pensar, eu já falei para vocês, a gente hiperestende. Levantem os dois braços vocês e hiperestendam os braços, estiquem os braços. Permaneçam vão pondo o braço cada vez mais para trás. E permaneçam nessa posição por uns 5 minutos. A gente não vai aguentar. Então, a posição do paciente tem que ser neutra, a gente não pode comprimir os nervos. E é por isso que os coxins, a gente chama de coxim, são aqueles rolinhos, ou no centro cirúrgico a gente tem os coxins em forma de pudim, que ele parece uma gelatina, eles são colocados para manter o posicionamento do paciente o mais neutro possível, evitando a hiperextensão e a compressão dos nervos, né? Então, quando eu já tinha dado esse exemplo para vocês, o paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca, e aí os braços deles estão esticados, porque eu estou colocando soro, colocando sangue no acesso venoso. Aí o paciente sai da cirurgia e ele não consegue mais escrever, porque ele teve um pinçamento do nervo, do plexo do braço, e aí ele não consegue mais escrever. E isso não pode acontecer. Isso é um sinal de uma má assistência de enfermagem no intraoperatório, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso.
Os pés e mãos do paciente têm que estar apoiados, eles não podem estar alargados, né? Então, a abraçadeira tem que garantir que a mão do paciente esteja estendida para fora, o pé ele tem que estar apoiado, o pé não pode estar caído, porque se tiver caído, o paciente vai sentir muita dor. Imagina você ficar 3, 4, 5, 8 horas com um membro não apoiado, caído, né? Você vai sentir muita dor, tá? Aqui tem um errinho de digitação, ó. A gente não pode ter nenhum excessivo desconforto no pós-operatório, né? Então, se a cabeça ficou mal posicionada, o paciente ficou com uma rigidez no pescoço, ele tá com torcicolo, isso indica pra gente de que ele teve um esforço muscular excessivo durante o intraoperatório, tá? Então, a gente tem que evitar tudo isso, evitar tensão sobre músculos, sobre o membro, sobre o tronco, né? E isso o paciente sair do pós-operatório com dores musculares, com dificuldade de movimentação de alguns membros, do qual ele não fez a cirurgia, indica pra gente de que foi realizado um mau posicionamento dentro da sala, tá? Então, o uso dos coxins, né? A gente vai precisar do que agora? De equipamentos para auxiliar o processo de posicionamento do paciente. Quais são os acessórios que a gente usa? A gente usa a cabeceira, os travesseiros, os coxins que eu falei. Os coxins às vezes são feitos de lençol, são feitos de espuma, né? Ou são de materiais impermeáveis, como esse pudim gelatina que a gente fala, porque às vezes eles vão ser limpos e utilizados em outros procedimentos cirúrgicos. As perneiras, os suportes de ombros, ombreiras, né? Braçadeiras laterais, tudo isso vai facilitar, são acessórios que vão auxiliar a gente a fazer o posicionamento do paciente. Extensão, né, ou expansão da mesa, porque dependendo do tamanho do paciente, se ele tem uma altura maior, eu vou precisar de extensões, né, suporte maior para a cabeça, suporte maior para as pernas, né? Então, tudo isso são acessórios que a gente vai usar para facilitar o posicionamento do paciente. Vamos lá, então aqui a gente está vendo uma mesa cirúrgica, né? Ela é toda articulada, então vocês estão vendo que tem partes metálicas? Então a gente tem que fazer com que a gente coloque coxins para que essas partes metálicas não entrem em contato com o corpo do paciente, né? A gente está vendo as braçadeiras, as perneiras, a extensão de cabeça, então se o paciente é muito alto, a gente vai precisar fazer uma extensão dessa mesa, tá? Mas ela é toda articulada para facilitar, para que a gente coloque o paciente na posição que a gente deseja. E agora a gente vai falar de algumas posições. Vamos falar a primeira posição, que é aquela que a gente inicia o procedimento de anestesia, que é o decúbito dorsal, ou posição de supina, né? Ela é usada para indução anestésica, né? Geralmente anestesia geral, a gente precisa entubar o paciente, colocar um suporte, né? Um tubo na boca dele, um suporte ventilatório. Então, o paciente inicialmente é colocado nessa posição, né? As cirurgias abdominais também, algumas cirurgias torácicas, o paciente fica nessa posição, né? Que a gente chama de posição anatômica. As pernas ligeiramente afastadas. Vocês estão vendo aqui, ó, que o paciente está fixo à mesa, né? A gente consegue ver o braço dele fixo, a perna fixa. E eu já tenho um coxinho ali embaixo do joelho. Vocês conseguem observar? Um coxinho embaixo dos calcâneos, para evitar que as proeminências ósseas fiquem encostadas, né, sobre uma superfície muito rígida. Isso pode levar a lesão. Se o paciente ficar muito tempo com a proeminência fixada ou localizada, né, numa superfície rígida, o paciente pode sair dali com uma lesão. E isso a gente não quer, né? Então, esse é o decúbito dorsal. O que a gente verifica nessa posição? Se o paciente está bem alinhado, se os pés não estão cruzados, se eles não estão caídos, se os braços estão bem posicionados, se a cinta e as faixas estão passadas corretamente, estão apertando, fixando, sem garrotear, se a braçadeira está segurando os braços até o punho do paciente, se a mão está bem posicionada. Então, tudo isso deve ter levado em consideração, tá? Vamos para o próximo posicionamento, que é a posição de Sims ou decúbito lateral. Então, vocês estão vendo que o paciente está deitado, com posição lateralizada. E o outro braço do paciente? Ele pode estar localizado para cima ou ele pode estar localizado embaixo. A gente vai ver uma outra foto como que a gente coloca as braçadeiras, né? Para que cirurgia a gente usa essa posição? Cirurgias lobotomias, né, do pulmão, punção lombar.
cirurgias do reto, tá? Algumas cirurgias de coluna, nem todas, geralmente cirurgias de coluna o paciente é colocado em prona, né? Então, a gente coloca o paciente, o joelho fica fletido ou esticado, dependendo do tipo de cirurgia, né? A perna que tá esquerda, que tá em cima, ela pode ficar flexionada, como a gente tá vendo, ou estendida. Olha aqui a braçadeira. Aqui a gente já tá vendo que tem um coxim entre as pernas do paciente e as braçadeiras. Apesar de o paciente estar lateralizado, os membros estão bem posicionados, né? Estão posicionados de forma anatômica, né? Então, tudo isso, o arco do anestesista, né, fica protegido. O anestesista tem que ter acesso ao braço, à região da via aérea do paciente, tá? Então, a gente tem que prestar atenção em tudo isso, ó. Agora, a gente vai para uma outra posição, que é a posição de prona ou ventral, né? O decúbito dorsal, não, desculpa. O decúbito ventral ou de barriga para baixo, né? Como a gente popularmente fala, mas o nome correto é ventral ou posição de prona. Ela é usada para que tipo de cirurgia? Para cirurgias de coluna, né? Cirurgia das costas, né? Na coluna do paciente, ou cirurgias da região do reto, do ânus, às vezes se usa esse posicionamento, tá? Inicialmente, o paciente não fica nessa posição, então a gente coloca em decúbito dorsal, depois a gente passa para a posição de prona, vira de costas, né? Aqui a gente está mostrando que a área, né, do ânus, do reto, está mais elevada. Daí a gente usa o quê? Os coxins. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode usar os coxins? E aqui a gente está vendo que a perna do paciente está fazendo 90 graus, né? A gente tem um coxim aqui logo abaixo daqui na região do abdômen, né? Os braços do paciente aqui estão elevados, mas eles podem estar lateralizados também, tá? Então, esse é um posicionamento muito usado para cirurgia de hemorroida, tá? Vamos para outra posição, que é a posição de Fowler, né? Ela é usada para cirurgias do quê? Cirurgias neurológicas, cirurgias de mama, colocação de próteses. Geralmente, depois o médico coloca a paciente sentada para ver como que fica o posicionamento das próteses. Cirurgia de amígdalas e de rinossinusites, né? Cirurgias de adenoide. Geralmente o paciente pode estar sentado, tá? A posição do dorso é importante, ó, os membros são mantidos retos, eretos, pés apoiados, coxins embaixo do joelho, as pernas estão fixas, né? Então, a gente se preocupa com tudo isso na posição. A posição de Fowler, ela pode ser assim, que tá como 45, ou ela pode ser bem sentada como 90 graus. A posição de Fowler também é muito utilizada para pacientes que têm desconforto respiratório, né? Às vezes, inicialmente, no procedimento, a gente vai ver muitos pacientes na clínica que têm dificuldade de respirar, que é a dispneia. Então, a cabeça, o paciente não consegue ficar em decúbito dorsal, então ele fica ligeiramente sentado e ele dorme nessa posição, porque essa posição é mais confortável para ele. Pode ser assim, como a gente está vendo, ou 45 ou 90 graus, tá? Às vezes, cirurgias neurológicas, o paciente fica bem sentado à mesa. Vamos passar para uma outra posição, que é a posição de Kraske ou de canivete, que a gente já viu, né? Um pouco parecido na posição ventral. O paciente está em decúbito ventral, mas ele está com as pernas fazendo um ângulo de 90 graus, né? Isso é bem característico dessa posição, que ela é geralmente usada para hemorroidas, cirurgias de hemorroidas, tá? E o paciente é colocado nessa posição depois de anestesiado, tá? Então, a gente pode usar ou com a mesa a 90 graus, né? Com as pernas fazendo 90 graus, ou assim, com a mesa toda inclinada para baixo, de forma que os quadris fiquem elevados. Às vezes, para fazer o acesso às hemorroidas, né? Ao ânus, ao reto, as nádegas, elas têm de ser afastadas. A gente pode usar uma fita, né? Um esparadrapo para fazer o afastamento das nádegas. Vamos para um outro posicionamento agora, que é o Trendelenburg. A gente tem o Trendelenburg, que é quando eu elevo os membros do paciente. Aqui, vocês estão vendo que a área elevada nem é as pernas, né? Nem são os membros inferiores, mas a região abdominal. Ela é utilizada também para cirurgias abdominais. A gente também tem o Trendelenburg reverso, que é quando eu elevo a cabeça
e abaixo as pernas, tá? Que a gente chama de reverso porque é o contrário, tá? Então, o paciente, ele é posicionado em decúbito dorsal e a mesa é levemente inclinada para que a cabeça fique mais baixa que os pés, né? A cabeça fica um pouco mais baixa que os pés. Cirurgias de varizes também a gente usa esse tipo de posicionamento, de Trendelenburg, para elevar as pernas, tá? Então, para que ela é usada? Para cirurgias de abdômen, né, parte inferior, porque daí a gente vai ver que é cirurgia de bexiga, laparotomia, pélvica, né, órgãos pélvicos, a gente consegue fazer com que dessa forma as vísceras abdominais fiquem na parte superior, tá? Para o paciente não escorregar, porque se eu estou elevando os membros inferiores, tá vendo que o paciente está fixo à mesa, a gente pode ter que usar as ombreiras, que são tipo estacas que são colocadas na região do ombro, para que o paciente não escorregue, não fique escorregando na mesa cirúrgica, tá bom? Vamos passar para o próximo, que é a posição ginecológica ou a posição de litotomia, né? A gente sabe que essa posição é usada para exames como Papa Nicolau, por exemplo, e para cirurgias que podem ter acesso à região pélvica, vias urinárias, vagina, os partos normais, muitos são realizados nessa posição. Então, os pacientes ficam em decúbito dorsal, com os joelhos fletidos, fazendo esse ângulo de 90 graus, elevados, né? Então, os pés estão apoiados nas perneiras, tá vendo que os pés estão fixos, as braçadeiras também estão fixas, né? Então, aqui a gente vai ver que o paciente está fazendo a perna ligeiramente um ângulo de 90 graus. Alguns exames são utilizados esse posicionamento, o Papa Nicolau, a cistoscopia, né? Para visualização do útero, dos ovários, então pode ser usado esse tipo de posicionamento. Então, a gente falou aqui, gente, dos posicionamentos principais que a gente vai observar e que a gente vai ver durante as salas cirúrgicas, tá? A gente vai ter alguns exercícios para fazer na nossa plataforma e eu estou à disposição para discussão nos fóruns, né? Coloquem suas dúvidas, eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? Então, aqui a gente falou dos posicionamentos principais e de quanto isso é importante, porque é uma atribuição do circulante de sala e o que a gente tem que saber, por que a gente posiciona o paciente de forma correta, né? Então, essa reflexão a gente vai fazer agora na nossa plataforma, tá bom? Eu estou à disposição de vocês para dúvida, eu espero ter sido clara e a gente vai se encontrar agora nas próximas aulas. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, que todos possam se cuidar nesse momento e estudar mais um pouquinho, tá? Até!